Convido a amada igreja que, por favor, abra sua Bíblia na epístola, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, o último capítulo dessa epístola, capítulo 6. Versículo 10 a seguir. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir. O título da leitura é a armadura de Deus, louvado seja Deus. Como nós estamos iniciando um ano, é necessário que nós estejamos assim, revestidos com as armaduras de Deus para nós enfrentarmos todas as adversidades que o ano, que a vida possa vir oferecer a nós, pois, como eu já falei nessa noite, a luta, as dificuldades são constantes na vida do ser humano. A Bíblia diz em Eclesiastes que as coisas sucedem de igual modo a todos, né? Tanto faz ser crente como não crente, tudo acontece, tudo sucede de igual modo. Mas nós, como cristãos, nós precisamos estar revestidos da presença de Deus para nós dar continuidade no chamado de Deus para a nossa vida. Amém? Diz assim a epístola de Paulo, Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades, os príncipes, contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as vozes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica para com todos os santos. De graças a Deus. Louvado seja Deus. Pode tomar seus assentos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Senhor Espírito Santo, aqui está a tua palavra, inspirada pelo seu Espírito, escrita pelo um dos maiores pregadores da história do cristianismo, o apóstolo Paulo. E aqui estamos nós, como igreja, eu, como ministro dessa noite, que o Senhor nos dê sabedoria, e que a igreja possa estar com o coração fértil para receber a sua orientação, que nós possamos, durante esse ano, estar revestidos com a autoridade do Senhor, da glória e louvor do seu santo nome. Aplauda o Senhor mais uma vez com alegria. Como eu falei, irmão, nós estamos iniciando o ano, esse
esse é o segundo culto, terceiro culto, né? Depois da virada, o segundo. Primeiro sábado do ano de 2024, louvado seja Deus. E nós temos aí alguns dias para rompermos. E é necessário que, para nós estarmos com a fé ativa, é necessário nós estarmos revestidos com as armaduras de Deus, para nós enfrentarmos todas as hostes espirituais. Paulo inicia essa escrita dizendo: nos demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele termina o capítulo 5 dando orientação à família, aos pais, a como viver em Cristo. E aqui ele vai finalizando, vai iniciando o capítulo 6, dando conselho aos filhos novamente, e finaliza até o capítulo 9, dando essa orientação para a família. Mas ele dá uma ênfase, né? Dá um leque bem mais amplo, dizendo que o que nós temos que lutar não é contra a carne e nem contra a sangue, mas contra todas as potestades espirituais. Porque no mundo espiritual nós não conseguimos, muitas vezes, discernir o que está acontecendo em nossas vidas. Então é necessário que nós estejamos atentos, revestidos com as armaduras de Deus, para nós enfrentarmos as dificuldades que a vida possa vir nos trazer, louvado seja Deus. Então a Bíblia diz aqui que nós temos que estar revestidos para um dia mau. Que dia mau é esse? O que para você foi mal, para mim pode ter sido bênção, mas você pode ter tido um dia mau, né? Vou dizer um exemplo claro de um dia mau. O dia que eu perdi minha mãe, para mim foi o maior dia da minha vida, o dia mais mau da minha vida, foi perder minha mãe. Mas nesse mesmo dia que eu perdi minha mãe, nasceu várias crianças na maternidade durante todo esse Brasil, todo esse mundo. Então foi alegria para outras pessoas. Então, aquilo que é mal para mim pode ser bênção para outra pessoa naquele dia. Então, nós precisamos ter esse entendimento de Deus para se revestir de autoridade para os dias mais, pois virão, assim como vem os dias alegres, virão os dias mais para nós enfrentar. E assim, Paulo ele dá continuidade, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo, louvado seja Deus. Porque o nosso inimigo, irmão, ele é sutil. Ele é uma coisa para desfocalizar a fé da igreja, louvado seja Deus. Muitas vezes não percebemos o nosso olhar humano. Então, como que nós percebemos? É uma oração, uma busca. Pois tudo às vezes nos tira a concentração de Deus nesse dia de hoje. Nós não somos, às vezes nós não temos aquele domínio próprio, que é o fruto do Espírito, para enfrentar aquela dificuldade daquele momento. E somente estando com essas armaduras que Cristo já conquistou na cruz do Calvário, que nos reveste, nós só temos esse conhecimento, essa autoridade, porque Cristo já conquistou, já nos deu esse direito na cruz do Calvário. É isso que Paulo tentou transmitir da prisão, a primeira prisão em Roma, para os irmãos em Éfeso, louvado seja Deus. Ele traz essa alegoria, dando essa configuração, né, com um soldado romano, pois todos já sabem, Paulo estava preso e estava com ele 2 soldados de guarda toda hora. Então eu creio que na hora que ele estava escrevendo, ele olhou
olhou para aquele soldado e usou a indumentária dele para servir para a igreja de Éfeso. E como essa carta ela é universal, ela transmite para a igreja nos dias atuais, louvado seja Deus. Então ele dá continuidade dizendo no capítulo 13, versículo 13, quer dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir-vos, resistir o mal, e havendo feito isso, tudo ficará firme, louvado seja Deus. Então ele dá, irmão, essa continuidade do versículo 13, 14: estáis mais firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, louvado seja Deus. Então Paulo, ele dá a entender que aquelas indumentárias que aqueles soldados se vestiam, que ele trata como verdade, é o que Isaías escreveu no capítulo 11, versículo 5, e no capítulo 29, ou 59, versículo 17, dando profecia do Messias, dizendo que ele ia se revestir da couraça da verdade, pois ele é a verdade, que ele disse em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Então toda a verdade está em Cristo, louvado seja Deus. Então aquilo que nós, como cristãos, seguidores de Cristo, conseguimos executar como verdade, porque ele pagou lá na cruz do Calvário. Então por isso que nós andamos na verdade e agimos com verdade, porque ele nos deu esse direito. Nem eu nem você temos esse mérito como humano de andar na verdade, se Cristo não tivesse pagado o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Então ele disse, quando ele disse está consumado, ele deu esse direito para mim e para você a viver essas verdades aqui na terra, louvado seja Deus. Amém, irmão? É muito maravilhoso, louvado seja Deus, quando nós entendemos o texto nessa dimensão de um conselho, né, do apóstolo Paulo para os seus seguidores, louvado seja Deus. Versículo 16 diz assim: tomando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os danos inflamados do maligno. O escudo, irmão, ele serve para proteção, né? A gente que está em Cristo, nós temos essa proteção dele como nosso escudo, louvado seja Deus, para nos defender de toda afronta do inimigo. Os soldados aqui nessa época, eles usavam o escudo para se defender das flechas, as flechas que era atingida, era lançada ao seu favor, nas suas batalhas, nas suas guerras. E nós, hoje, como cristãos também, devemos estar conectados com Jesus para nos defender dos ataques do nosso adversário, louvado seja Deus. Pois não são poucos, é calúnia que a gente enfrenta, é tanta coisa que nós enfrentamos durante a nossa caminhada, porque se nós não estivermos na rocha verdadeira, no escudo verdadeiro que é Cristo, para nos guardar, nós não conseguimos enfrentar tantas coisas. Felizes por estar servindo
o autor e consumador da fé, louvado seja Deus. Amém? E aí dá continuidade. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo, ele entra numa área psíquica do ser humano, sabendo que o capacete ele serve para proteger a cabeça. Então o capacete da proteção que ele fala é proteger a nossa mente de todo ataque do inimigo, todo ataque do nosso adversário, aquilo que você cria e não está crendo hoje. Por isso que muitas pessoas desistem da caminhada, porque passa a ter dúvida daquilo que ele é em Cristo, louvado seja Deus. E começa a pôr dúvida, será que é isso mesmo? Então, o capacete da salvação é isso. Serve para nos revestir a nossa mente para o combate daquilo que possa vir tirar a nossa dúvida, ter dúvida, gerar dúvida em nosso coração. Então o capacete, que é a proteção para nossa cabeça, nosso cérebro, que é da onde nós pensamos, que entra tudo aquilo como dúvida, para que nós não tenhamos dúvida. Então ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é necessário que nós esteja revestido com essas armaduras, com esse capacete da salvação, e também está com a espada do Espírito, que é a palavra. Pois Jesus, quando ele foi tentado, ele derrotou o inimigo só com a palavra. Ele disse, o inimigo disse: isso aqui tudo será seu. Aí ele disse: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então é necessário, irmão, que nós esteja com a espada da palavra, para nós usar ela como defesa e como proteção na nossa caminhada cristã. Louvado seja Deus. É necessário que nós esteja com esse conhecimento, para que a pessoa que venha dizer: mas rapaz, não precisa disso, você está na igreja todo dia, você ter o conhecimento necessário para combater aquela flecha do inimigo naquele momento que a pessoa lançar uma seta para desfocalizar a sua caminhada em Cristo. Louvado seja Deus. Então Paulo, ele traz essas seis equipamentos de proteção de um soldado, que eu pulei uma etapa do versículo 15, que ele fala: calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Louvado seja Deus. Então é necessário que nós estejamos revestidos com a sandália de Cristo, pois essa sandália do soldado servia para dar segurança a ele. Era uma sandália cheia de cravo, para ele não deslizar, não estar firme na batalha. Então, esse é o propósito que Paulo escreve essas armaduras, para que nós possamos. O Evangelho, ele nos dá essa segurança, nos dá essa paz, louvado seja Deus,
para nós enfrentar as adversidades, a dificuldade da vida, louvado seja Deus. Pois Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendo ânimo, porque eu venci, louvado seja Deus. Quando ele disse: está consumado, louvado seja Deus, ele venceu todas as batalhas das rochas espirituais do vinho tentador, louvado seja Deus. É por isso que às vezes vem coisa para nos perturbar, para tirar a paz, e nós não entendemos. Jesus, ele já pagou tudo isso, mas a necessidade de nós estarmos, Paulo explica isso no versículo 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com tudo, perseverando em súplica por todos os santos, louvado seja Deus. Então é necessário que a igreja, quando perceber que alguém está, vai ouvir aquela atitude, orar. Então, os santos que Paulo está relacionado aqui é os separados por Deus, louvado seja Deus. Diga assim: eu sou separado. Eu sou santo, louvado seja Deus. Então, os santos Samuel são vocês, a igreja, que foi separado. Então, é necessário que nós estejamos orando, intercedendo, suplicando por todos os santos, louvado seja Deus. Os santos é a igreja, os separados de Deus. Se você vê que alguém recebeu uma bênção, ore agradecendo: oh Senhor, graças a Deus que fulano conseguiu conquistar essa bênção, louvado seja Deus. Suplique a Deus, agradeça pelos santos, louvado seja Deus. Paulo escrevendo os Romanos, capítulo 12, versículo 15, ele diz que chorais com os que choram e se alegrais com os que se alegram, louvado seja Deus. Então é necessário, irmão, nós como igreja, como os irmãos, estarmos atentos, pois há um combate muito forte dentro das rochas espirituais. Às vezes nós achamos que a nossa luta é contra a carne e contra a sangue, mas não é não. O texto aqui é bem claro. A nossa luta é contra as rochas espirituais do vil tentador. Então a nossa carne e o sangue, é por isso que às vezes você vê pessoas tomarem a atitude que você, às vezes, rapaz, eu não esperava isso de fulano. Às vezes ela pode estar sendo usada por uma seta maligna. Então é necessário que nós estejamos atentos como igreja para estar suplicando em oração, em busca, pois há um combate muito forte na igreja de Cristo. Há um combate, mas são combatidos. Então é necessário nós estar revestidos da autoridade de Deus, com todas as armaduras, para enfrentarmos essa dificuldade. Para quando chegar no final desse ano, nós dizer: graças a Deus que eu venci, porque Deus me deu direção, me deu força em Cristo para romper mais um ano na sua presença, louvado seja Deus. Então que nós possamos, durante todo esse ano de 2024, estar revestido com essas armaduras, vigiando, intercedendo, orando, jejuando, entregando os propósitos à igreja, ajudando o nosso líder, pois é um peso espiritual para o líder. Se a igreja não estiver sadia espiritualmente, dá um peso. Você já sente o peso da sua casa como sacerdote do seu lar. Imagine o líder de todos nós. Se tiver alguém que ele percebe, todo líder percebe, não precisa nem dizer não, ele percebe que alguém está mal ou bem espiritualmente, uma oração, uma palavra, uma conversa, entendeu? Então é necessário que nós, como igreja, estejamos atentos, revestidos as armaduras que Cristo já nos conquistou na cruz do Calvário, nos dando essa verdade, nos dando essa paz do Evangelho, louvado seja Deus. Então, tudo isso já foi otorgado por Deus para a minha vida e para a sua vida. Por Cristo Jesus, louvado seja Deus. Ninguém consegue
vencer todas essas potestades se Cristo não estiver em nós. Pois é forte. O maligno ele está preso, mas ele age nas coisas que nós mais gostamos, na nossa família, naquilo que nós queremos, almejamos, nossos amigos, nosso vínculo, nosso trabalho. Então ele age para combater, para que você desfocalize daquilo que Deus nos chamou para viver, que foi o Evangelho da Paz. Então, você se levanta aí, por favor. Você está calçado com a sandália do Evangelho da Paz para pisar na cabeça, pisar em todas as rochas espirituais. Você já recebeu, assim, você recebeu a autoridade de Deus para pisar. A Bíblia diz que aonde eu tocar, aonde eu pisar, abençoado será. Então, quando você chegar numa coisa, um canto, e você sentir um peso, parece que está desarmoniado, não tem harmonia, tem aquele clima desagradável, aí você já pisa, já saia determinando que Deus lhe deu essa autoridade, que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se faz novo. Então, se tudo que está pesado, determina Deus. Todo espírito maligno seja batido e retirado em nome de Jesus Cristo. E você vai ver que tudo se tornará bênção na nossa vida. Porque, irmão, até uma criança, às vezes você vê uma criança fazer uma atitude, você rapaz, mas essa criança, hoje, né, tem crianças especiais, e aí já é outra coisa, mas às vezes até uma criança nos tira a paz. Então é necessário que nós oramos para que Deus nos dê a paz que Ele já nos constituiu pela cruz do Calvário, louvado seja Deus. Essa verdade, você está aqui, Paulo. Essa verdade que Paulo diz, a coraça da verdade, a verdade é Jesus. Ele está na minha vida, está na sua vida. Só basta crer, não tenha dúvida que Ele está na minha vida, que Ele é seu provedor, que tudo que você tem é proveniente dEle, louvado seja Deus. Então, tudo que nós temos hoje, nós estamos apenas cuidando que é de Deus. O nosso fogo de vida é de Deus. Então, nosso corpo, nós temos que cuidar, pois há uma perspectiva de vida e que nós precisamos chegar a atingir a essa perspectiva. E nós só conseguimos atingir essa perspectiva de vida humana que a Bíblia diz, de 70 a 80 anos, se nós se cuidarmos, nosso corpo, louvado seja Deus, pois há uma diversidade de alimento que combate todo o nosso corpo, tirando as proteínas e trazendo coisas que não edificam o nosso corpo, louvado seja Deus. Então, Paulo, ele traz aos irmãos de Éfeso, e serve para nós nessa noite, esse texto das armaduras de Cristo, que nós possamos ter em mente que nós, como igreja, já estamos autorizados a viver, a estar, a utilizar todas essas armaduras, pois Cristo já pagou na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Nos deu esse direito, como servo, como filho e como igreja, louvado seja Deus. Nós temos só três vezes abençoados, louvado seja Deus, por estarmos no corpo de Cristo, louvado seja Deus. E a Bíblia é bem clara em dizer que quando a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra todas as rochas espirituais, é necessário que
pessoa fala com você, ele tira a paz. Então é necessário que você esteja revestido com essas armaduras para ter temperança. Eu sou de uma família de um temperamento muito forte. Tenho lutado para mudar a tua guia, porque não é fácil você ter domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Então tem coisa que às vezes acontece no sangue de fé, mas respira e Deus me dá graça para você enfrentar de novo aquele problema e tudo volta a ser paz, louvado seja Deus. Então, toda vez que você enfrentar esse problema, pode ter em mente as hostes espirituais dos vil tentadores. Vem para tentar, mas você está em Cristo. Ore, busque Deus, interceda, repreenda, que tudo aquilo vai se afastar. Amém, igreja? Amém. Vocês entenderam? Amém. Foi essa reflexão que Deus propôs em meu coração. Pode estar passando para os irmãos nesse início de ano, nós possamos estar revestidos dessa autoridade, na mesma unidade da fé, no mesmo Espírito. Fazer como aquele discípulo que, quando Jesus ressuscitou, estava no caminho de Amaús, indo conversando com eles, e a Bíblia diz que ao partir do pão, eles abriram-se os olhos, e eles retornaram para Jerusalém, e se agruparam novamente com aqueles irmãos, um discípulo, e foi uma bênção, louvado seja Deus. Então, que esse ano nós possamos dar continuidade no projeto que Deus propôs para a nossa vida, como igreja, louvado seja Deus. No mesmo Espírito, no mesmo propósito e na mesma comunhão. Amém? Aplauda o Senhor, aleluia.